Olá, Tackers! Bem-vindos ao primeiro Tack Talk dessa quinta edição do festival. Hoje eu estou aqui com o Lucas Ponte. Ele é Head de Agilidade Organizacional de uma empresa que é proprietária e administradora de vários shopping centers aqui no Brasil inteiro, né? Lucas, primeiro, explica pra gente o que é ser Head de Agilidade Organizacional. Quer dizer, é um nome grande. Não, pois é. Bem, tudo bem, Marina, Tackers? Muito prazer, obrigada por estar aqui. Prazer, eu que agradeço o convite. Bem, o que é, então, essa história de Head de Agilidade Organizacional? O que eu faço, né? Basicamente, eu e a minha equipe toda, a gente é responsável em buscar ferramentas, processos e principalmente trabalhar dentro da empresa como um todo, comportamentos e uma mentalidade que façam que a empresa seja mais adaptável, que ela consiga se ajustar melhores às rotas, às mudanças que acontecem no mercado, e com isso ela consiga continuar gerando valor para seus clientes, tendo sempre o cliente no centro da questão. E é o que a gente faz, a gente cria esse ecossistema todo assim, de ferramentas, comportamento, mentalidade. É um novo jeito das empresas se comportarem, quer dizer, agora é mais colaborativo do que hierárquico. Perfeito, e é isso mesmo. O que a agilidade vai trazer para a gente é esse comportamento de colaboração, de contribuição junto, é o todo. Né? Quando um time que trabalha de uma forma ágil, não tem mais o eu, é nós. Sempre é o coletivo, né? A entrega é coletiva, é o resultado. Divide as tarefas mais especificamente. Se organiza, né? E essa é uma outra característica também que a gente acaba trabalhando com as equipes, né? Que é ajudar essas equipes a se organizarem, serem autogerenciáveis. E daí elas encontram as melhores formas de se organizarem para poder dividir as suas tarefas, colaborarem entre si e trabalharem juntos para entregar qualquer que seja a missão que elas têm que trabalhar. Esse tipo de trabalho é para tudo quanto é tipo de empresa, né? Na verdade, não são só as startups que estão agora entrando no mercado com uma mentalidade um pouco mais avançada. Grandes empresas também já estão se adaptando a essa nova era? Com certeza, todas elas. Assim. Na verdade, assim, hoje em dia, eu, Lucas, entendo que não dá mais para as empresas não buscarem isso, sabe? Porque o mundo... Nova mentalidade do mundo, né? E o mundo está mudando o tempo inteiro. A rapidez com que acontece as mudanças hoje são tão rápidas que se a empresa não tiver uma forma de trabalho mais adaptável, e isso tem que estar no core, né? No core, dentro de cada um dos colaboradores, vai ser muito difícil a empresa se adaptar como um todo. Se a gente pegar, assim, por exemplo, algumas pesquisas que tem por aí de mercado, as empresas que melhor se adaptaram, ninguém imaginava que nós íamos passar por essa pandemia que a gente passou. Né? Isso não estava escrito nas estrelas nem nada, aconteceu. E as empresas que melhor se adaptaram a essa mudança que tinham essa mentalidade. Foram que tinham já essa mentalidade, porque elas conseguiram mudar a rota com mais rapidez e se adaptar a esse novo, um novo mercado que elas tinham que fazer, ou adaptar o seu mercado, adaptar suas entregas. E isso aconteceu de forma mais natural para empresas que já tinham isso já mais dentro do seu core. Do seu planejamento, né? Fazia parte. Até o planejamento é mais flexível, né? Eu te pergunto porque eu acho interessante, porque tem algumas carreiras que os jovens que podem estar assistindo a gente nem sabem que existem, né? Assim, como é que você entrou nessa carreira? Primeiro eu quero falar que você já conhece o Tack Festival, já conhece o Desafio Tack. O Lucas foi mentor, né, desses jovens numa das edições. Como é que foi primeiro essa experiência? Conta pra gente. Foi fantástico, foi muito legal. Eu participei do Desafio Tack, né, no ano que a gente falou sobre educação. Foi foi fantástico, é muito legal poder contribuir com esses jovens, poder falar com eles, poder contribuir de alguma forma para que eles possam achar formas de poder eles mesmos chegarem às soluções que eles querem. E às vezes são soluções criativas, né? Que a gente nem... incríveis. Você só precisa, às vezes, dar uma pequena ajuda, aquele pequeno empurrão, aquele olhar de fora quase, assim. E deixar que a criatividade e a mente deles possa ir onde eles querem levar. Foi fantástico, foi incrível. Eu me lembro de uma dos vencedores de uma edição que foi sobre cultura e arte e tal, e eles tinham esse desafio de popularizar, né, de trazer a cultura para todos, e eles fizeram
um QR Code que a pessoa na rua viu uma estátua, viu um monumento, baixava lá o QR Code e tal, já sabia tudo sobre o monumento. Nossa, é fantástico, né? Eu jamais teria pensado numa coisa dessa. Nem eu. É verdade. Assim. Trazer do papel para a realidade já é um outro passo, mas assim, só os projetos que chegam... Perfeito. E é isso, né? Você dar vazão para a tua criatividade, deixar que isso flua e você trazer a tecnologia como um grande viabilizador disso, né? Isso é legal, isso é muito bacana de ver e é um futuro que a gente vai ter, né? Como mercado. O mercado vai falar sobre isso, o mercado futuro vai ter isso. Como é que a gente consegue pôr a nossa criatividade para fora e usar coisas como... que antes pareciam, talvez há alguns anos, muito distantes, como a tecnologia, ela está permeando o mundo hoje, né? E é isso, como é que a gente traz essas duas coisas juntas, né? E nessa hora a agilidade trabalha muito, casa muito, porque a agilidade, daí não só organizacional, mas a agilidade como um todo, traz essa forma de fazer essa construção, essa construção da criatividade de uma forma muito incremental. Você vai sempre adicionando coisas em cima daquela base. E com grupo, né? Até porque no desafio TAC, por exemplo, são equipes, né? Exato. E você usa daí esse feedback do teu cliente, ou quem você esteja trabalhando, para poder, em cima disso, construir a nova etapa daquele produto, daquele serviço. Então, esta mentalidade é um pouco do que a área, ou esta área de conhecimento chamada agilidade, tenta permear nas empresas e nos times. Por isso que eu digo que, poxa, hoje em dia, se a gente parar para ver, não tem mais como as empresas não pensarem nisso de alguma forma. Né? E como é que uma pessoa faz essa carreira até chegar a, assim, head de agilidade como você? A sua trajetória teve vários outros caminhos ou foi nesse até o fim? Porque esse é um caminho novo, né? Assim, alguns anos atrás não se falava nisso. Não se falava. E é muito interessante que a maioria das pessoas tendem a achar que isso é uma questão de tecnologia pura, né? Porque, de fato, a agilidade nasce no mundo da tecnologia, né? Em 2001, há a assinatura de um manifesto das personalidades que existiam na época da área de tecnologia, e ele é um momento assim chave para começar esta área, né? Mas eu mesmo não vi... precisa de comportamento para ajudar nesse processo. E essa coisa vai tudo. E começa assim. Mas eu mesmo, sabe, Maria, não tive... eu não sou da área da tecnologia originalmente. Eu vim do mundo do direito. Né? Legal. Eu vim do mundo do direito, da economia, eu trabalhei... O direito, eu sempre acho que o direito prepara para tudo, né? Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que tinha que ser cadeira assim... Meu pai foi um grande jornalista e era formado em direito. Mas porque você acaba tendo uma noção de tudo, né? De todas as coisas. Você tem que ter uma visão mais ampla, né? Ele abre amplia a tua visão, né? Então, eu começo, na verdade, a minha carreira ou a minha formação numa área que não tinha nada a ver com tecnologia. Mas eu acabei indo para uma empresa, para uma multinacional, que era uma multinacional de tecnologia, que também não era de tecnologia, mas eu estava dentro da área de tecnologia, e lá isso começou a aparecer, a gente já estava começando a trabalhar isso, nós estamos falando isso há quase 15 anos atrás, e daí... Era uma empresa que já tinha vontade de se atualizar. Já percebeu que precisava ser mais adaptável, e eu fui entrando nesse barco e fomos navegando essas águas, assim. Mas daí veio o que precisou, né? Acho que é a característica que a própria agilidade prescreve, mas eu sempre tive, que era você ser uma pessoa adaptável e flexível, e não fechada. Os conceitos, as regras. Não, você ser uma pessoa que está disposta a abrir a mente, de arriscar um pouco, né, processos. De ter o que a gente chama de cultura de experimentação. Experimentar mais, assim. Tentar, assim, experimenta aqui, dá uma testada, não deu, perfeito, ótimo. Próximo, não no improviso, né, mas experimentar de verdade. Com propósito, exato. Né? Olha, o que a gente quer experimentar aqui? A gente quer testar isso aqui. Será que funciona? Em vez de você dedicar todo um esforço financeiro ou de pessoas, não, vamos pegar um pedacinho aqui, só testar essa hipótese, e você faz uma experiência e a valida. Se tem potencial, ótimo, vamos continuar investindo? Não tem, ótimo, já joga fora, vamos para o próximo. Na sua área, tem gente formada em quê, né? Porque o jovem que está saindo do colégio ou da faculdade sempre fica se perguntando, eu vou me formar em quê? Para fazer o quê? Então,
Ele é head de agilidade. Gostei, adorei o que ele falou. Me formo em quê? Vou fazer área técnica de quê? Né? Assim, tem gente que trabalha com você que é de diferentes áreas? São diferentes áreas? Sim, eu tenho gente que fez desenho industrial, fez design. Tenho gente que se formou em informática, em telecomunicações. Já tive pessoas que se formaram em economia. Já tive pessoas em equipes minhas que se formaram em jornalismo. Que legal. Mas foram Daqui a pouco eu me candidato. Sempre temos vários. Não, e assim, mas são pessoas que também, sabe, expandiram a sua mente para outras possibilidades e acharam... Porque a agilidade, no dia a dia, ela é muito mais o que as pessoas gostam de chamar de soft skills do que uma coisa... Você tem técnicas, óbvio, todas as profissões têm técnicas ali, mas é mais você trabalhar, né, e fomentar essa coisa do comportamento, da mentalidade, é uma coisa muito mais engajamento, de você trabalhar a comunicação, de você ser criativo, achar formas diferentes. Você tem que ser um bom comunicador nesse processo? Muito. Trabalhar bem em equipe. Sim, porque então exemplo, isso já né? direciona um pouco, né? As pessoas assim... E eu acho, sinceramente, sabe, Marina, que pro mercado futuro, para os jovens que estão escutando aqui a gente hoje, essas são características que eles vão ter que entender que vai fazer parte do futuro deles, que é serem mais adaptáveis. O mundo hoje é muito mais rápido, as coisas mudam com muito mais rapidez que no passado. Acho que eles já têm isso na criação deles, né? Tudo vem, né? Mas entender que isso é natural, isso está tudo bem se as coisas mudarem, né? Se adaptarem. Mas serem pessoas que trabalham nessa comunicação, eu acho hoje fundamental. Não só para a área da agilidade, que se a pessoa quiser isso realmente é um skill, é um asset que a pessoa tem que ter. Precisa ter, né? Assim, não dá mais para ser um cara crânio numa coisa e sem conseguir falar sobre isso. Eu não consigo vislumbrar o futuro do mercado, pessoas que não consigam fazer isso, sabe? Não adianta você ficar preso, e muitas vezes algumas pessoas podem achar que você ficar na frente de uma tela e ficar, sabe, desenvolvendo, por exemplo, um software é ok, mas você vai ter que vender isso, vai ter que comunicar isso de alguma forma para você. Então é preciso treinar isso. E até mesmo para você, trazendo para agilidade, para você fazer essa troca, que é tão importante para que você consiga sempre produzir melhor o produto que você está desenvolvendo, você tem que ter essa comunicação fluida. Então, para você garantir isso é necessário, assim, não só necessário, é a coisa mais importante que você pode ter ali naquele momento. Eu acho que nisso que você está falando, o Desafio TAC é uma grande escola disso, né? Eu acho que ela é perfeita. Eu acho que ela é perfeita, porque ela traz essa necessidade dos jovens vivenciar isso na prática. Fazer um projeto em conjunto, colaborativo, né? Cada um respeitando a ideia, fazer um brainstorming, quer dizer, tudo que envolve comunicação, né? E fazer, e perguntar, e pesquisar, e discutir, não ficar, eu acho que é isso. Não, né? Vamos validar isso, vamos conversar, vamos escutar o outro, né? Escutar outra ideia de uma forma de fato assim, ativa, ter uma conversa ativa com todas as partes. Porque não assim, em muitas empresas, corporações, você fazer uma grande reunião, um grande brainstorm, é quase uma fogueira das vaidades, né? Aquela briga de egos e tal. E nesse processo aí tem que ser pessoas que estão abertas a ouvir a ideia do outro e talvez achar melhor do que a própria. Né? E entender assim que está todo mundo na mesma página. Né? Não querendo o mesmo objetivo. Até pensando assim como que a agilidade se porta e como que a gente falou sobre comportamentos, processos, se a gente expandisse isso assim e as pessoas que tiverem interesse derem uma pesquisada, eles vão perceber que é uma forma de trabalho nada hierárquica. Ela não tem hierarquias, sabe, muito assim, com várias camadas de hierarquias. Não, é uma coisa muito horizontal. Todo mundo está dentro do mesmo barco. E quando é muito horizontal, a responsabilidade é muito dividida, né? Com todos. Por isso que ela acaba trabalhando muito essa coisa do coletivo, de você trabalhar, né, o time como um todo. E todo mundo tem que entregar, né? Não é todo mundo trabalhar para um outro entregar. Não, é todo mundo, né? Então, assim, o sucesso de todos,
se por acaso não o fracasso deu bom, também. o fracasso também é de todos. Sabe? Você participou, quer dizer, você é voluntária há 22 anos da Junior Achievements, né? Que, para quem não sabe, assim, trabalha impulsionando o futuro de meninas e meninas no país inteiro, né? Por meio da educação empreendedora, financeira, né? Preparação para o mercado de trabalho. Qual a importância desse trabalho que você faz lá e das pessoas participarem de voluntariados diversos nessa área? Eu acho que participar de um trabalho voluntário que vai ajudar jovens a empreenderem e independente se eles vão se tornar empreendedores, sim, mas entender que assim o que é um mercado, o que é o mercado de trabalho, eles terem uma visão do que espera para eles para o futuro, seja numa perspectiva comercial, seja na perspectiva do marketing, do que for, sabe? Eu acho que é de um valor que eles mesmos não conseguem mensurar naquele momento. Mas, como voluntário, da Junior Achievement, há muitos anos, eu participo do programa Mini Empresa há muitos anos, eu acho que todo mundo que tem uma posição ou tem uma experiência interessante, eu acho que é nossa responsabilidade como sociedade a gente compartilhar esse conhecimento com jovens, que muitas vezes são carentes disso, porque infelizmente... muitas vezes tem potencial, mas não chegam lá porque não sabem nem o caminho para chegar, né? Então, dá um mínimo assim, de alguma orientação ou, de novo, abrir os horizontes desses jovens, para mim, é uma coisa... assim, um valor incomensurável para a minha pessoa, poder retribuir para a sociedade, e eu acho que assim é uma forma de retribuir para a sociedade, porque a gente está formando jovens melhores, mais bem preparados, que não vão chegar completamente no escuro. Uma vivência, por mais incipiente que seja, é uma vivência, sabe? Que já ajuda eles a se orientarem. Eu lembro de uma história, que eu nunca vou esquecer, de uma jovem que chegou e ela, enfim, no Mini Empresa tem um momento que você tem que escolher os diretores, né, de operação, de financeiro, marketing e tal, e ninguém queria, aí a gente estava explicando o que cada diretoria fazia, daí ninguém queria a diretoria de operações, e a menina falou, não, eu quero. E ela falou, beleza, eu vou querer e tal, não sei o que. E ela acabou sendo eleita por aclamação, porque ninguém se candidatou, só ela. E ela correu atrás, ela se encantou por aquilo e foi e buscava. E ela, toda vez que a gente tinha nossos encontros, ela sentava no canto e fazia um monte de perguntas, porque ela queria entender mais. Acabou que foi uma experiência incrível. Aquela mini empresa em particular foi fantástica, assim. E ela, quando começou, a gente teve uma conversa sobre o que cada um queria fazer de carreira, e ela pensou em fazer arquitetura. Nada contra arquitetura, achou maravilhoso. Mas ela terminou isso, ela falou, Lucas, eu quero fazer engenharia da produção. Eu nunca imaginei a possibilidade de fazer engenharia da produção se eu não tivesse passado por isso aqui. Eu me encantei por isso aqui, eu quero fazer isso. Ele falou, me diga qual que é a melhor faculdade de engenharia de produção que eu vou correr atrás e vou fazer. E ela fez, se formou engenheira da produção. Sabe? Não, faz muita diferença. Imagina, é uma carreira inteira pela frente que ela ia traçar para o outro lado, sendo que ela poderia ser mais bem sucedida de outro, né? Exato. Então, imagine você poder contribuir isso e abrir para essa... só por isso já valeu a pena. Você sabe que eu vou contar uma história particular minha, que é mais ou menos isso aí. Minha família é de jornalistas e tal, e jornalista quer que os filhos sejam publicitários, né? E aí, eu também adorava fazer peça, que eu vendia coisa, etc, enfim. E aí minha mãe, quando foi pra gente decidir mesmo, comunicação social, tinha que decidir entre publicidade e jornalismo, ela falou assim, você quer ter uma vivência antes de você decidir isso? Eu acho importante, porque você é muito do jornalismo, mas vamos lá. E eu estava certa que ia fazer publicidade. Ela me botou em contato com 3 grandes publicitários, e a gente foi almoçar com eles 3 dias seguidos. Eu saí certa de que eu queria jornalismo. Por quê? O que eu queria fazer na publicidade era campanha do Betinho, da Fome. Eu queria fazer coisas que eram pro bono nas agências. Quer dizer, era quase um presente para o publicitário ganhar uma campanha dessa, botar na mão e poder ganhar prêmios, poder fazer o que quisesse, fazer por amor, né? Eu ia ter que vender muita geladeira, muito cigarro, muita tudo para poder fazer chegar lá.
Mas Então, só consegui isso através de 3 almoços. Eu mudei toda a minha perspectiva de carreira. Isso faz sentido, né? E é isso, sabe, Marina? É a gente poder trazer isso, poder trazer essas experiências para os jovens, eu acho isso de um valor incomensurável. Assim, eu acho importantíssimo a gente fazer, nós como profissionais, que somos bem-sucedidos, fizemos as nossas carreiras, eu acho importante a gente trazer exemplos, sabe? De que, olha, você tem um universo de opções, né? E tá tudo bem você escolher qualquer uma delas, mas abra sua mente para essas perspectivas. Eu acho isso importantíssimo, nem que seja essa a mensagem. O TAC Festival e o Desafio TAC tem muito essa missão, né, de dar uma oportunidade deles fazerem, pegar a mão na massa, irem expor a ideia deles lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, enfim. Você acha que também trabalha um pouco a autoestima desse jovem que muitas vezes nem sabe do que é capaz, né? Nossa, demais. Assim, eu acho que não... eu acho que isso é uma coisa que nós, como país, somos carentes, né? A gente é carente de empoderamento e carente de entender que nós somos realmente muito bons, a gente consegue muita coisa. Eu tive a felicidade de visitar o mundo inteiro e poder trabalhar, né, no mundo inteiro, né, através da empresa que eu antes trabalhava. E assim, e posso dizer com toda certeza, nós somos, no Brasil tem um material humano assim incrível, que nós mesmos não sabemos o valor que nós temos. Tem muita resiliência, tem muito trabalhar com o inesperado, né? Assim. A nossa própria realidade brasileira nos força, requer que a gente seja adaptável, que a gente seja resiliente, bem isso como você falou, assim, e são não só essas características, mas a criatividade do brasileiro, nata do brasileiro, a forma como o brasileiro vê as coisas. Como a gente diz, o brasileiro tem que ser estudado, né? Sempre, muito, né? Mas isso a gente brinca, mas é uma característica que a gente tem que trazer como uma coisa positiva. Sim, sim. E trazer o melhor disso. Não na malandragem, mas sim no fazer, né? Exato. Na dedicação. Eu acho que coisas como o TAC Festival ou outras organizações como a Junior Achievement e outras tantas que trabalham isso, são importantíssimas, porque a gente consegue mostrar para esse jovem que ele pode ganhar o mundo, né? Ele tem que acreditar nele, ele tem que ter essa certeza de que ele é capaz. Acho que festivais como o TAC Festival mostram para eles que eles podem. Vai empoderando ele aos poucos, né? Exato. E esse empoderamento é importante, porque é uma coisa que eles ainda estão aprendendo. E muitas vezes muitos deles podem vir de algumas realidades que falam assim, poxa, eu nunca vou conseguir. Mas não nos esqueçamos que muitas histórias de sucesso que a gente vê por aí são pessoas que também passaram por superações que são importantes. Por que essas pessoas não podem também? Por que esse jovem também não pode? Não, ele não só pode, ele deve abraçar essa oportunidade e realmente, sabe, fazer disso um momento especial para ele, um momento de divisor de águas. Eu não para parecer exagero, né? Mas para os TACers que estão nos escutando hoje, eu acho que um TAC Festival, um desafio TAC, qualquer uma das coisas que acontece no TAC, é um divisor de águas para eles. E eu acho que eles têm que encarar isso de uma forma muito desta forma, assim, de tipo, pô, uma oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade para eu, poxa, ganhar o mundo. Sabe? Abrir meus horizontes e ir. Eu realmente acredito nisso, assim, piamente, assim. Muito obrigada, Lucas, por essa entrevista. A gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, o dia inteiro conversando. Seria um prazer enorme. Muito obrigada, Lucas. É isso, TACers. Estivemos aqui com o Head de Agilidade Organizacional da BR Malls, o Lucas Ponte, conversando. E já já você vai ver um outro TAC Talk. Fique ligado.